Eu ouvi certa vez alguém dizer: não tenho tempo para estresse, minha agenda já está cheia demais. E isso faz sentido. Precisamos fazer o que é necessário, mas sem ultrapassar o limite. A chave está no equilíbrio. O excesso é um terreno perigoso. O inimigo gosta dos extremos. Não importa se você faz de mais ou de menos. O que ele quer é que você saia do centro, que viva desequilibrado. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. Em outras palavras, sejam equilibrados. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não pode simplesmente devorar qualquer um, mas, ao que parece, quando estamos fora de equilíbrio, abrimos espaço para que ele atue. E é surpreendentemente fácil perder o equilíbrio. Como cristãos, sabemos que devemos servir, ajudar, nos doar. Faz parte da nossa fé. Porém, existe uma linha tênue entre servir por amor e viver para agradar pessoas. Quando nos tornamos prisioneiros da aprovação alheia, deixamos de agradar a Deus. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas 1,10 que se ainda estivesse buscando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Pense nisso. Quantas coisas podemos perder por tentar ser aceitos em vez de obedecer a Deus? Tomar a decisão de não agradar a todos pode trazer dor. Quando as pessoas querem ouvir um sim e você responde não, elas não reagem bem. Quando Deus me chamou para ensinar, isso não era algo comum para mulheres naquela época. Eu nem sabia que havia quem acreditasse que mulheres não deveriam ensinar a palavra. Às vezes, você faz algo com ousadia, simplesmente porque ainda não sabe que não poderia fazer. Eu estava cheia de entusiasmo. Imaginava que todos ficariam felizes por mim, mas não foi assim. Moisés também achou que o povo entenderia que Deus o havia levantado para libertá-los. Eles não entenderam. Muitas vezes Deus coloca algo em nosso coração e não compreendemos por que os outros não conseguem enxergar o mesmo chamado. Em certas situações, talvez seja melhor silenciar e esperar que o próprio Deus revele os frutos no tempo certo. Mas eu ainda não tinha aprendido isso. Acabei sendo convidada a sair da minha igreja. Fui afastada da comunhão. Disseram que eu falava em línguas e que aquilo não fazia parte da doutrina deles. Disseram que não podiam afirmar que era antibíblico, mas também não aceitavam como prática da igreja. Quando colocamos nossa doutrina acima da palavra de Deus, entramos em terreno perigoso. Às vezes, as pessoas transformam suas próprias experiências em regra absoluta. Se eu não vivi isso, então não pode ser verdadeiro. E assim, perdi muitos amigos. Por um longo período, tornei-me a ovelha negra da família. Datas comemorativas eram momentos de dor. Naquele tempo, tive que escolher. Talvez você também esteja diante de uma decisão assim. Olhando para trás, percebo que sempre que Deus estava prestes a me promover, vinha antes um ataque de rejeição, justamente de pessoas que eu amava. A rejeição dói mais quando vem de quem esperamos apoio. Se alguém distante nos rejeita, machuca menos. Mas quando parte de quem deveria caminhar conosco, a ferida é profunda. Houve anos de solidão, de incerteza, de ouvir coisas novas e não saber ao certo se eu estava certa. Mesmo assim, sou imensamente grata por ter decidido permanecer com Deus, ainda que isso significasse ir contra expectativas humanas. Você consegue imaginar o que pode perder se escolher seguir pessoas em vez de seguir a Deus? Hoje não estou mais sozinha. Deus restaurou, compensou, acrescentou. Por isso, preserve o equilíbrio na sua vida. Prioridades não se alinham sozinhas, precisam de ajuste constante. É um exercício diário. Pergunte a si mesmo: estou exagerando nisso? Estou negligenciando aquilo? Estou descansando o suficiente?
Estou dedicando tempo à minha família? Estou cuidando da minha alma? Quando as prioridades saem do lugar, o estresse surge. O desequilíbrio sempre gera pressão. E sabemos qual deve ser a primeira prioridade: Deus. Nós sabemos disso, mas nem sempre praticamos. Quantas vezes pensamos: gostaria de passar mais tempo com Deus pela manhã, mas tenho tantas coisas para fazer? E assim vamos adiando o essencial. O equilíbrio começa quando colocamos Deus no centro. Quando Ele está em primeiro lugar, o resto encontra o seu lugar. Não, 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 de jeito nenhum. Você não fará nada da maneira certa se não começar o dia na presença de Deus. O tempo que você diz que não tem para dedicar a Ele acabará sendo perdido e em dobro quando tentar fazer as coisas colocando qualquer outra prioridade em primeiro lugar. Antes de enfrentar a rotina, coloque Deus no centro. Se você acha que só consegue oferecer 5 minutos, então entregue esses 5 minutos. Mas não pare aí. Deixe esse tempo crescer. Ele é mais importante do que qualquer tarefa da sua agenda. Precisamos de ordem em nossa vida. O universo em que vivemos é perfeitamente organizado. Em Hebreus está escrito que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Pense por um instante. Se a Terra se inclinasse levemente para o lado errado, tudo seria afetado. Eu, sinceramente, não entendo como alguém pode observar a complexidade e a harmonia deste mundo e concluir que Deus não existe. Para mim, exigiria mais fé ser ateu do que cristão. Seria preciso acreditar que tudo surgiu de um simples Big Bang, um estrondo, e pronto, aqui estamos nós? Mas olha ao redor, tudo funciona com precisão. O sol nasce todas as manhãs. Ao anoitecer, ele se põe. A lua aparece. As estrelas brilham. Isso acontece dia após dia, sem falhar. Porque Deus é Deus de ordem, não de confusão. Se Ele valoriza a ordem, nós também precisamos dela. Em nossos lares, por exemplo, as linhas de autoridade que Deus estabeleceu não existem para que alguém domine os outros, mas para que haja estrutura. Quando todos querem mandar, ninguém realmente lidera, e o resultado é o caos. O mundo sofre hoje com o espírito de rebelião. A Bíblia compara a rebeldia à feitiçaria. É algo sério. Deus nos chama a viver debaixo da autoridade apropriada. Estou aqui como convidada. Se o pastor me pedisse para não fazer algo, eu respeitaria, porque estou sob a autoridade dele neste lugar. Em cada ambiente, precisamos reconhecer quem está responsável ali. Você governa sua casa, mas não governa a minha. Essa postura revela humildade, e a humildade é preciosa diante de Deus. Muito mais valiosa do que uma atitude orgulhosa que diz: não preciso ouvir ninguém. A ordem deve alcançar todas as áreas, nossas casas, nossos horários, nossos armários, até mesmo nossas garagens. Eu sei, alguns já estão rindo. Cada pessoa tem seus próprios hábitos. Eu, por exemplo, gosto de organização. Embora quando estou escrevendo um livro, meu escritório pareça um caos total. Quem entra ali pode pensar que sou extremamente bagunceira. Mas é uma bagunça organizada. Eu sei exatamente onde está cada papel. Não arrumo tudo à noite, porque no dia seguinte vou precisar usar de novo. Ainda assim, devemos cuidar do que Deus nos confiou. O céu não é um lugar de desordem. Lá não haverá ansiedade, pressão alta ou dores de cabeça. É difícil até imaginar como será. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre o céu, mas não muitos detalhes. Talvez porque seja tão extraordinário que nenhuma descrição conseguiria transmitir plenamente. Eu acredito que será algo absolutamente maravilhoso, além de qualquer expectativa que possamos formar agora. Eu confesso que fico até um pouco ansiosa por isso. Não sei quanto a você, mas a Bíblia diz que devemos viver em paz. Então deve existir uma maneira de experimentar essa paz aqui e agora, não acha? Hoje quero falar sobre 4 palavras bíblicas fundamentais para a nossa caminhada, mas que precisam acontecer na ordem certa: sentar, levantar, andar e correr. Primeiro sentar, depois levantar, em seguida andar e só então correr. Na antiga aliança,
o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Era um momento solene cheio de temor. Na borda de suas vestes havia pequenos sinos, e ele também usava uma corda amarrada à cintura, cuja ponta ficava do lado de fora. Tudo ali apontava para a seriedade daquele serviço. Sob aquela aliança não havia descanso. Era um sistema baseado em desempenho. Obedeça à lei e será abençoado. Desobedeça e sofrerá as consequências. Dentro do Santo dos Santos havia vários elementos sagrados, mas não existia cadeira, nenhuma. O sacerdote não podia se sentar, porque sua obra nunca estava concluída. Era trabalho constante, sacrifício após sacrifício. Se os sinos parassem de tocar, sabiam que algo tinha acontecido e o puxavam para fora pela corda. Mas o nosso sumo sacerdote é diferente. Depois de cumprir perfeitamente tudo o que veio fazer, ele subiu e sentou-se à direita de Deus. Durante anos eu me perguntei: por que a Bíblia enfatiza tanto que ele se assentou? Porque isso significa que a obra foi concluída. Ele não precisa repetir o sacrifício ano após ano. Ele ofereceu um único e perfeito sacrifício, válido para todos os tempos e todas as pessoas. E então se assentou, aguardando até que seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Sentar-se representa descanso. E em Efésios 2:6 está escrito que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não é algo futuro, é presente, espiritualmente e legalmente. Mesmo estando aqui na terra, já participamos dessa posição de descanso. Isso significa que posso trabalhar, servir, viver minha rotina e, ao mesmo tempo, manter minha alma em repouso. Que paradoxo maravilhoso! O reino de Deus é imenso, ilimitado, impossível de medir, e ainda assim cabe dentro de nós. Se você realmente compreendesse o quão extraordinário é aos olhos de Deus, nunca acordaria um dia se sentindo sem valor. Quando começamos a entender o que Ele criou ao nos formar e o quanto nos ama, nossa perspectiva muda completamente. E o mais impressionante, Ele nos amou quando ainda estávamos em pecado. Não é algo que possamos conquistar ou merecer. A Bíblia diz que Ele nos amou segundo o beneplácito da sua vontade, porque quis. Ele ama você simplesmente porque decidiu amar, porque você é precioso para Ele. Eu gosto de lembrar as pessoas desse amor. É fácil dizer aos outros que Deus os ama, mas aprendi a tornar isso pessoal. Todas as manhãs digo: eu te amo, Senhor, e recebo teu amor por mim. Receber é tão importante quanto declarar. Deus não precisava de nós. Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não estava sozinho. Ainda assim, Ele nos quis. Ele quis você. Ele quis a mim. Alguns dizem que fomos criados para adorá-lo. Mas Deus não tem ego. Ele não precisa de afirmação. Nós o adoramos porque isso nos transforma. Eu acredito que Ele nos criou porque queria amar. O amor não pode ficar parado. Ele precisa fluir. Amor retido se torna estagnado, como água parada. Amor compartilhado permanece vivo e fresco. Deus derrama sobre nós, e nós somos chamados a derramar sobre outros. Ele nos dá, e aprendemos a dar. Ele libera, e nós também liberamos. Assim o fluxo continua. E quando o amor de Deus circula constantemente em nossa vida, nossa alma permanece viva, renovada e em paz. Nossa alma é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Então, se conseguirmos manter a mente saudável, as emoções estáveis e a vontade alinhada com Deus, não será o trabalho em si que nos esgotará. O que nos cansa não é necessariamente o que fazemos, mas o peso emocional que carregamos enquanto fazemos. Quando Jesus falou com Marta, Ele não a repreendeu por servir, mas por estar ansiosa e inquieta. Ele nunca disse: pare de trabalhar.
Ele disse em essência: pare de se preocupar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que promessa poderosa! Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso interior, não ausência de atividade, mas paz na alma. Você pode ir até ele em qualquer momento, em qualquer lugar. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Precisamos aprender a aceitar esse jugo e permitir que ele nos ensine o que cada circunstância tem a nos mostrar. Mas sejamos sinceros, quando algo difícil acontece, nossa primeira reação raramente é dizer: Senhor, o que posso aprender com isso? Geralmente pensamos: eu não quero aprender nada, só quero que isso desapareça. Só que às vezes, e talvez você não goste de ouvir isso, o melhor não é resistir, mas abraçar a situação e dizer: Deus, se é assim que está agora, então quero extrair tudo o que puder dessa experiência. Ensina-me algo aqui. Descobri que poucas coisas são tão valiosas quanto a experiência. E a experiência não se adquire lendo sobre ela. Ela vem passando pelas situações. Hoje posso dizer com convicção que confio em Deus, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram anos tentando confiar, enfrentando problemas, vendo Deus me sustentar repetidas vezes. Cada livramento acrescentava uma camada de experiência, e com cada experiência, a confiança se tornava mais natural. Não existe maturidade cristã sem desafios. Não é possível ser transformado à imagem de Cristo sem atravessar circunstâncias desconfortáveis. Elas fazem parte do processo, pelo menos até o dia em que Jesus voltar. Recentemente, 2 membros da nossa equipe ficaram hospedados em quartos localizados exatamente abaixo do bar do hotel. Parecia que estavam jogando boliche a noite inteira. Quem vende um quarto logo abaixo de um lugar assim? E quando ofereceram a troca, já era meia-noite. Não é nada agradável. Graças a Deus não era comigo, porque isso certamente me deixaria estressada. É nesse tipo de situação que entendemos melhor o que Jesus quis dizer com: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, na agricultura, une 2 bois para que puxem a carga juntos. O peso não recai sobre apenas um. Quando estamos ligados a Cristo, nunca carregamos o fardo sozinhos. Ele está sempre ao nosso lado, sustentando a carga conosco. Hoje estou trabalhando, pregando agora e ainda pregarei novamente mais tarde. Mas ao mesmo tempo, estou descansando, porque não estou preocupada. Não estou ansiosa sobre o que as pessoas pensam de mim. Isso não é minha responsabilidade. Não cabe a mim fazer todos gostarem de mim. Isso é algo entre cada pessoa e Deus. Essa liberdade me permite ser quem eu sou. Segurança interior é algo precioso. Estou escrevendo um livro sobre rejeição e brinquei dizendo que meu marido é tão seguro que talvez nem percebesse se alguém o rejeitasse. E mesmo que percebesse, provavelmente diria: isso é problema deles. Que leveza! No dicionário grego, a palavra jugo carrega a ideia de unir 2 partes e também simboliza submissão à autoridade. Ela aponta para equilíbrio, para a distribuição adequada de uma carga. Tenho aprendido muito sobre isso. A Bíblia fala sobre sofrimento. Embora não gostemos muito desse assunto, não é popular, mas é real. Pense no parto. O que dizem à mulher que está dando à luz? Respire, relaxe. Quanto mais ela luta contra o processo, mais doloroso ele se torna. É o mesmo conosco. Quanto mais resistimos às situações inevitáveis da vida, aquelas das quais não conseguimos fugir, mais sofremos. Mas quando escolhemos nos acalmar, respirar e confiar, algo muda dentro de nós. Podemos abraçar a fase, aprender o que ela tem a ensinar e esperar que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer.
Esse é o descanso da alma. Não ausência de desafios, mas confiança tranquila, enquanto atravessamos cada um deles. Amém. O que Deus está nos ensinando hoje é que precisamos estar dispostos a aceitar o jugo dele, tanto nas pequenas situações do dia a dia, quanto nos grandes desafios da vida. Há pregadores que enfrentam dificuldades para trabalhar com outros ministros. Há mulheres que acham complicado conviver com sogros. Funcionários que lutam para suportar colegas de trabalho. Estudantes que têm dificuldade com professores ou com outros alunos. Esses também são jugos. São pesos que fazem parte da nossa caminhada. É natural sentir-se cansado dessas situações. Às vezes, desejamos que as pessoas mudem ou que simplesmente saiam do nosso caminho. Isso pode nos roubar a paz. Mas precisamos entender algo importante. Muitas vezes, esse é exatamente o jugo que Deus permitiu em nossa vida. É a porção que Ele designou para nós neste momento. E se Ele permitiu, há um propósito. Como aprenderíamos a amar de verdade se todas as pessoas fossem exatamente do jeito que queremos? O amor só cresce quando é testado. Eu até fiz uma tatuagem aos 80 anos. Fui a pessoa mais velha que aquele estúdio já havia tatuado. Tatuei a palavra amor no meu pé, para me lembrar de andar em amor todos os dias. Porque amar é uma decisão constante. Pense nisso. Às vezes Deus coloca uma pessoa extremamente organizada ao lado de alguém totalmente desorganizado. Une alguém forte com alguém mais frágil. Coloca um poupador ao lado de um gastador. Junta alguém acelerado com alguém mais cauteloso. Uma pessoa explosiva com outra calma e paciente. E ele faz isso de propósito. A intenção não é gerar conflito, mas equilíbrio. Eu sou do tipo que está sempre cheia de ideias, pensando rápido, querendo agir imediatamente. Já meu marido costuma dizer, vamos ver. E isso me irritava profundamente. Eu pensava, eu não quero ver, eu quero fazer agora. Ele dizia que eu estava sempre quilômetros à frente de Deus. Eu respondia que ele parecia estar quilômetros atrás. Mas com o tempo, percebi que nos equilibrávamos. Eu trazia um pouco de impulso para ele. Ele trazia prudência para mim. Ele acalmava o meu fogo quando eu precisava. E eu o encorajava a avançar quando era a hora. Se você está cansado da pessoa com quem se casou, lembre-se, houve um motivo pelo qual você escolheu essa pessoa. Em vez de focar apenas no que incomoda, sente-se e faça duas listas. Uma das coisas que o frustram e outra das qualidades que você aprecia. Um dia fiz isso. Descobri algumas poucas coisas que me irritavam, mas uma lista enorme de qualidades que eu amava. A verdade é que não existe relacionamento perfeito, porque nós fazemos parte dele. Amém. Agora, falando sobre descanso. Em Hebreus 4, está escrito que aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas próprias obras, assim como Deus descansou das suas. E somos encorajados a nos esforçar para entrar nesse descanso, para conhecê-lo e experimentá-lo pessoalmente, a fim de não cair na incredulidade. Esse descanso não é simplesmente deitar e dormir, embora isso também seja importante. Trata-se de um descanso espiritual. É a tranquilidade interior que permanece mesmo quando ainda estamos trabalhando e enfrentando desafios. Por isso, preste atenção ao que acontece dentro de você. Quando o estresse começar a surgir, pare e observe seus pensamentos. O que está passando pela sua mente? Muitas vezes, não é a situação externa que está nos perturbando, mas a narrativa interna que estamos alimentando. O verdadeiro descanso começa por dentro. É ali que o jugo de Cristo se torna leve.